Eu não combino muito bem com tecnologia, não. É meio complicado esse negócio. Boa noite, minha gente. Passaram meio-dia. Trabalharam bastante. Estudaram muito. Vaninha? Abra sua Bíblia no livro Jó, capítulo 1. Quantos de vocês se lembraram de orar hoje pela manhã? Só para eu ter uma ideia. Olha, quase todos. Deus seja louvado. Eu faço assim, mais ou menos 12, 13 semanas por ano de oração. E vocês podem ter certeza que quando vocês estiverem orando entre 15 para 6 e 6 e meia da manhã, vocês têm um grupo muito grande de irmãos orando nesse momento. E você nunca mais pare. Eu particularmente creio muito no poder da oração, mas creio de verdade. Não é conversa de pregador, não, eu creio mesmo. Algum tempo atrás, a minha filha tem 20 anos. Quando a minha filha tinha 17 anos, a minha filha passou por um problema seríssimo de saúde, nos olhos. A minha filha é um milagre. Milagre de Deus mesmo, sabe? Ela tem 100% de visão, irmãos. Nem o médico que fez a cirurgia não acredita. É uma coisa impressionante. O poder da oração. Eu tenho visto muitas pessoas que pelo poder da oração têm recebido assim bênçãos imensas de Deus, sabe? A oração, na verdade, ela muda as coisas, não é verdade? É verdade, ela muda. O machado flutuou pelo poder da oração. Quando a água se transformou em vinho, mudou pelo poder da oração, é verdade. Agora, a coisa mais importante, irmãos, é que não é que a oração ela muda apenas as coisas. É verdade que ela muda, mas não é só isso. A coisa mais importante é que a oração ela muda pessoas. Aí está o verdadeiro poder da oração. Eu gosto de olhar na oração nesse sentido. A oração ela tem poder, irmãos. Olha, ela pode mudar o caráter de uma pessoa. Se você tem alguém querido e você quer ver essa pessoa resgatada por Cristo Jesus, levante de manhã, curve-se perante Deus e coloque essa pessoa no teu programa de oração. Você vai ver o que vai acontecer, irmãos. O poder da oração, assim, em restaurar as pessoas, é uma coisa impressionante de verdade. É o verdadeiro poder da oração. Não muda apenas as coisas. Ela pode mudar pessoas. Os pensamentos se harmonizam, né? A forma de ser. O poder da oração é tremendo. Eu queria estudar com vocês, Jó, né? Capítulo 1. E me acompanhem, por favor. O verso 1 do capítulo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz. Quem era ele? Vocês nunca perguntem o que pregador pergunta, não, porque o pregador fica perguntando coisa para pegar vocês. Vamos ler de novo. Havia um homem na terra de Uz. Quem era? Não é Jó. Havia um homem na terra de Uz. Estou identificando alguém? Ainda não. Quem é? Ainda não sabemos. Havia um homem na terra de Uz. Sabe por que Jó começa assim, irmãos? Porque tem um bando de teólogos bobos por aí, dizendo e pregando que o livro de Jó é uma fantasia, é um mito. Então, irmãos, para evitar esse negócio, a Bíblia já começa assim, havia um homem na terra de Uz, um ser humano. A história de Jó, irmãos, é a história de um ser humano. Jó dormia, tinha fome, Jó tomava banho, Jó teve filhos e filhas. Era um homem. É isso que a Bíblia está dizendo, então. E quando a Bíblia diz assim, havia na terra de Uz um homem, a história deste homem
Deus o livra de se repetir na nossa vida. Mas a história de Jó é uma forma de dizer, olha, ali está um ser humano, e você, como ser humano, pode passar pela mesma situação. É exatamente isso. Então havia um homem na terra de Uz, né? Como há um homem, como há uma mulher, um jovem, aqui na igreja de Moema. Tá certo? E aí a Bíblia continua, agora ela identifica, ela diz assim, e o nome dele era quanto? Jó. E esse homem, diz a Bíblia, ele era o quê, queridos? Íntegro e reto. Olha que coisa importante. Quem é Jó? Ah, Jó é um homem íntegro e reto. Irmãos, vocês podem pegar o contexto da Bíblia, pode pegar os profetas que comentam de Jó, eles dizem numa só voz, Jó não era conhecido pelo que possuía, e era rico, hein? Eu vou ler aqui, só um pedacinho da riqueza dele. Eu achei engraçado quando Moisés escreveu o livro de Jó, porque ele tenta economizar a riqueza de Jó, não precisava fazer isso. Vocês vão ver o que ele faz com a riqueza de Jó. Porém, ele não era conhecido por sua riqueza. Quando as pessoas diziam Jó, ele era conhecido pela sua integridade e por ser reto. Irmãos, integridade tem a ver com caráter. Então, quando a Bíblia diz assim, Jó era íntegro, está se referindo ao caráter dele. Era um homem honesto nos seus negócios. Caráter. Aliás, se quer conhecer uma pessoa, quer conhecer bem uma pessoa, apague a luz. Nós revelamos no escuro o nosso caráter. Normalmente revelamos no escuro o que escondemos na claridade. O caráter, na verdade, é a essência da nossa personalidade, né? É a supra-sumo do indivíduo. Por exemplo, Ivan Canhadas. Eu sou Ivan Canhadas, irmãos, e não tem como não ser Ivan Canhadas. Eu tenho uma característica, eu tenho um caráter, eu tenho uma personalidade que é impossível eu não ser Ivan Canhadas. Não tem como não ser. Eu sou, e não tem como não ser. E Jó, ele era íntegro, tratava as pessoas muito bem. Aliás, aqui uma informação muito importante, irmãos. Jó, ele era um conselheiro. As pessoas, irmãos, de várias distâncias vinham se aconselhar com Jó. Um conselheiro honesto. Os empregados dele, irmãos, tratados com fineza, recebiam um salário honesto. Isso chama integridade. Jó era aquele camarada assim, irmãos, que não interessa se ele estava na igreja, onde. Jó era mais ou menos não. Ele era como Davi. Vocês viram Davi ontem, irmãos? O seu homem interior e o seu homem exterior era um só. Eu acho interessante o capítulo 31 de Jó. Porque quando os amigos de Jó, vocês entendem a história dele, eles tentam ajudá-lo dizendo, você fez algum erro na tua vida, Jó, E eles vão apresentando. Quando chega no capítulo 31 de Jó, eu acho muito interessante que eles dizem assim, Jó, você nunca olhou para a mulher do teu vizinho? Capítulo 31 de Jó. Ele disse que a minha mulher se transforme numa prostituta, se em algum momento eu olhei na mulher de um meu vizinho. Jó era íntegro. Esses dias ficamos sabendo de alguém que precisou fazer uma viagem. Ele fez uma viagem longa. E levou uma pessoa do sexo oposto junto. Mas no meio da viagem ele já estava falta de integridade. Além de ser íntegro, ele era o que, queridos? Reto. Retidão tem a ver com espiritualidade. A integridade, o caráter. Retidão, espiritualidade. Temente a Deus, queridos. Não fazia, pode olhar os profetas que comentam sobre Jó, ele não fazia concessão a erros. Por isso era um homem de confiança. Por isso ele era o conselheiro da região onde ele morava. Jó, irmãos, vivia o que diz Mateus: que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Isso chama retidão. Pessoas de confiança. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tenho encontrado na igreja pessoas que dá para pôr a mão no fogo por elas. Graças a Deus. Nós temos homens e mulheres hoje na igreja que são íntegros, homens de Deus, e são retos, têm uma vida espiritual, irmãos, de verdade. Não brincam de religião.
Agora, olha só, irmãos, que coisa. Jó era muito rico. Olha o verso 3. Olha a economia de Moisés. Possuía ele 7.000 ovelhas. Irmãos, ovelha dá 2 crias por ano. Quando Moisés escreveu, possuía ele 7.000 ovelhas, no final do ano era 21.000 ovelhas. Fora os carneiros, não é mencionado. Jó tenta economizar o negócio. Quer ver o que ele faz depois? Moisés, ele vai economizando. Ele diz assim, olha, ele tinha 500 juntas de bois. Em vez dele dizer, ele tinha 1.000 bois de canga. Ele diz, era 500 juntas. Fora as vacas e os bezerros que elas produziam. Ele não menciona. Depois diz assim, ó, ele tinha também 500 juntas, 500 jumentas. Não fala dos machos nem das crias das jumentas. É muito interessante. Ele era também muito numeroso o seu pessoal. E nós sabemos que há informação aí que era muita gente, né? De maneira que ele era um homem, o maior de todos no Oriente. E é interessante que quando a Bíblia diz ele era o maior em todo o Oriente, não está se referindo à riqueza. Pode pegar no original lá. Ele vem falando da riqueza dele, ele era muito rico mesmo. Porém, quando ele chega assim ao dizer, ele é o maior do Oriente, não está se referindo à sua riqueza, está se referindo à integridade e à sua retidão. Pode buscar no original, irmãos. Você é conhecido pelo quê? As pessoas que te conhecem, quando alguém comenta sobre você, elas comentam o que de você? Isso é importante, queridos. Agora, tudo que eu tinha de bom para falar de Jó, irmãos, foi até aqui, até o verso 5. Você não encontra mais nada a respeito de coisa boa de Jó, porque daqui para frente, a partir do verso 6, irmãos, a coisa vira. Só vou ler mais uma coisa linda a respeito de Jó e vou voltar depois. É o verso 5, ele diz assim, que ele se levantava quando? Ele se levantava de madrugada para cultuar ao Senhor. Pronto. Não precisamos falar muito mesmo sobre a bênção que era Jó. Quando a Bíblia diz, irmãos, que ele era íntegro e ele era reto, e depois ela diz assim, ele acordava de madrugada e cultuava ao Senhor, pronto, está aí o segredo. A retidão, queridos, o ser reto, ser fiel a Deus, é comunhão e oração. Irmãos, mude o teu hábito, mude o teu sistema de vida, mude. Eu tenho insistido isso todas as noites. Você acordou pela manhã, vá à presença de Deus. Irmãos, você crie dentro da sua casa um altar ao Senhor. Crie dentro da sua casa um ambiente onde você, ao acordar, lave o teu rosto e vá nesse ambiente. Se ajoelhe primeiro perante Deus, busque Deus através da oração, ore pelas pessoas que você precisa orar por elas, e depois pegue a Bíblia, antes de sair de casa, irmãos, leia, converse com Deus lendo a Bíblia, aprenda, irmãos, a conversar com Deus lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, entendendo como se fosse uma resposta de Deus para você naquele dia. Irmãos, é assim que se faz integridade e retidão na nossa vida, não há outro meio. E aí, irmãos, o que aconteceu? Os filhos de Jó estavam fazendo uma festa. A Bíblia diz aqui, irmãos, que ele tinha quantos filhos? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que é o verso 2. 10 filhos ao todo. E os filhos estavam fazendo festa. O filho mais velho convidou os demais irmãos para vir na casa dele. E se você for estudar o livro de Jó com detalhes, você vai perceber que Jó não tinha 10 filhos e 3 filhas apenas. Eles eram casados, eles tinham netos, ele tinha neto. A família de Jó era imensa. A impressão que dá é que tinha 10 filhos solteirões. Não, eles tinham casas, eles se ajuntavam em festas. Naquele dia Jó não foi com a esposa. Eu não sei, talvez muito cansado, um homem rico do jeito que era. Imagina quanto trabalho tinha Jó. E Jó era um homem de trabalho, ele era íntegro. Íntegro tem a ver com caráter, um homem de caráter é trabalhador. Aliás, coitada da família que tem um pai ou um marido preguiçoso. É coisa terrível isso aí para uma família. É tragédia. Por isso, meninas solteiras, fiquem de olho aberto. É verdade. Case com um homem preguiçoso, você vai ver a tragédia na tua vida. É terrível. Jó era trabalhadora. E naquele dia, talvez os filhos se ajuntaram numa festa e ele disse, bem, eu não vou hoje não.
estou muito cansado, corri atrás dos bois, ovelhas, hoje tal. Ele não foi. E a partir do verso 6, queridos, enquanto ele estava na casa dele, de pijama talvez já, tranquilo, pronto para dormir, queridos, o céu está falando sobre a vida dele. Irmãos, isso sabe que me dá até medo quando eu leio isso no livro de Jó? E a partir do verso 6 diz assim, que houve uma reunião no céu, não é assim que está escrito aí? Os filhos de Deus, os representantes de Deus nos mundos criados por Deus, estavam nessa reunião, um concílio. E representando o nosso mundo, estava quem? Satanás. Infelizmente, ele representava o nosso mundo, graças a Deus, até a cruz do Calvário. Porque hoje o nosso representante é Cristo Jesus, está no santuário celestial, à destra do Pai. E louvado seja Deus por isso. Mas neste concílio, irmãos, os filhos de Deus, no momento lá de um coffee break, não, acho que no céu não tem coffee break, né? É suco break. Eu sei que no momento de intervalo, é o que a Bíblia está dizendo, Satanás estava passando por perto do trono de Deus, e Deus é tremendo, irmãos. Ele provoca. Irmãos, Deus, Ele toca nas pessoas, Ele provoca, para ver tua reação. Quando você tiver uma aprovação na tua vida, irmãos, não sai chutando balde e sai xingando, não. Tenha paciência. Deus permite situações na nossa vida, porque Ele quer ver tua reação. Deus não sabia, irmãos, que Abraão chegaria ao ponto de descer o cutelo para matar o Isaac? Sabia ou não sabia? Por que Ele pediu? Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que quando Abraão desceu o cutelo no pescoço, que mirou no pescoço de Isaac, ele mataria mesmo. Aliás, ele matou Isaac. Pela fé, Abraão matou seu filho Isaac. Deus não sabia, irmãos, que ele faria isso? Lógico que sabia, mas Abraão não sabia. Abraão não sabia que a fé dele chegaria ao ponto de sacrificar um filho por amor a Deus. Essa é a razão por que Deus nos prova. Essa é a razão por que há situações terríveis às vezes na vida. E quando Satanás ia passando por perto do trono de Deus, Deus simplesmente falou o seguinte: da onde você vem? Eu já falei isso para vocês sábado. Estude uma horinha as perguntas de Deus, você vai ficar maravilhado. Deus não sabia de onde ele vinha, irmãos? Ele estava mexendo. Esse Deus nosso é maravilhoso. Escuta, você aí, da onde você vem? Tem coisas que Deus não sabia com quem que estava falando, queridos? Sabia, mas Deus queria ver a reação. O que ele responde, irmãos? Da onde eu venho? O que diz a sua Bíblia? De rodear a terra. Viu como é que a gente lê a Bíblia? De rodear a terra e passear por ela. Mas vocês acham que Satanás falou assim, queridos? Estude, se você estudar esse texto no original, ele falou com sarcasmo. A resposta de Satanás a Deus foi mais provocativa ainda. Quando Deus diz assim, escuta, de onde você vem? Ele olhou bem e falou assim, o senhor quer saber de onde eu venho? Eu vou lhe dizer de onde eu venho. Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. O que significam esses dois termos, irmãos? Eu venho do meu mundo, que tomei de você. Isso é uma provocação. Quando ele diz assim, eu venho de rodear a terra, ele está dizendo assim, olha, eu estou vindo do meu mundo. Quando ele diz assim, de passear por ela, não tem um cantinho naquele mundo que eu não conheço e saiba. Eu estou vindo do meu mundo. Isso é uma prerrogativa que não lhe pertence, irmãos. Porque Satanás, embora representasse nosso mundo, ele nunca foi dono disso aqui. Ele foi um sequestrador, e um sequestrador não é dono, ele é apenas um sequestrador. É isso que Satanás foi. Ele provocou Deus. E aí Deus aí devolve para ele, escuta, e como vai lá o meu servo Jó? Imagina, irmãos, Jó em casa, cansado, em pijama, com a esposa, tranquilo, querendo dormir cedo, não foi lá com os filhos, e os céus falando sobre ele. Irmãos, como é que começou o texto? Havia um homem na terra de Uz. Pode ser que nesse momento, irmãos, alguém discuta lá no céu sobre você. Não pensam vocês, irmãos, que Deus criou como os deístas andam pregando por aí? Deus criou esse mundo, foi embora e largou aqui abandonado? Não. Deus está presente, irmãos, cada momento da nossa vida. E como vai meu servo Jó? Deus perguntou. O senhor quer saber como é que ele vai? O que diz a Bíblia, irmãos? Ele vai muito bem, disse Satanás. Lógico, o Senhor encheu ele de bens e de riquezas,
O senhor quer saber de uma coisa, Senhor? A casa de Jó parece uma ponte aérea Rio-São Paulo. É anjo descendo e subindo toda hora. É bênçãos para todo lado. O senhor veio me perguntar como é que ele está? Ele está ótimo. De um jeito que o senhor faz com ele. Deus disse, não, você está entendendo errado. Os meus anjos que estão indo lá, é porque ele é fiel. Ele não é fiel porque recebe. Ele recebe porque é fiel. É diferente. Ah, é, Senhor? Tira os bens dele. Ele vai blasfemar contra o teu nome. Toque nos bens dele. Ei, irmãos, isso aqui é terrível. Jó tranquilo em casa, temente a Deus, irmãos, íntegro e reto. Vocês então estão entendendo, irmãos, onde eu vou chegar? Não há no Oriente homem mais íntegro e reto. E Deus vai permitir Satanás por a mão nele, irmãos. Se você passar por algum problema, alguma crise na tua vida, não pense que Deus te abandonou e que Deus não gosta de você. Nunca chegue para um pastor dizendo, pastor, ore por mim, porque a tua oração chega no céu, a minha não. Jamais aconteceria isso na vida de um ser humano, filhos. E aí Deus diz assim para Satanás, não, eu não vou tocar nos bens dele, não, vamos fazer o seguinte, você toca. Irmãos, leiam o que está escrito no verso, qual é o verso aqui? No verso 12, o finalzinho do verso 12, o que está escrito na sua Bíblia? E Satanás o quê? E Satanás saiu imediatamente da presença de Deus. Irmãos, era o intervalo lá do coffee break no céu, era o intervalo. Ele nem voltou para a reunião. Ele falou, o quê? Ele saiu imediatamente da presença de Deus e veio contra a pessoa de Jó. Irmãos, aqui dá uma lição tremenda para nós. Primeira lição. Satanás é um inimigo e ele não brinca. Não brinque com Satanás, porque ele não brinca com você. Irmãos, ele sai imediatamente da presença de Deus. Ele não perde um minuto de oportunidade. Não brinque com Satanás. Há pessoas que brincam com ele, irmãos. Pastor não sabe, minha esposa não sabe, ninguém está sabendo, e ele vai te levando. Um dia ele te arrebenta. Eu li um livro chamado Os 99 Cobertores de Satanás. Leia um dia essa matéria, é uma coisa fantástica. Satanás ele tem 99 cobertores. E quando você pratica um pecado particular, ele vem e coloca um cobertorzinho em cima de você. Fica bem, querido, olha que quentinho que está. Aí você continua pecando, ele vem e coloca um segundo cobertorzinho e vai te aquecendo. E você, ninguém sabe e tal. E ele vai pondo cobertores. Só que ele tem 99 cobertores. Um dia, meus filhos, ele arranca todos de você e deixa você nu nesse mundo, passando as maiores vergonhas, desgraçando famílias, acabando com empresas, com instituições, afetando igrejas e vidas espirituais. Não brinque com Satanás, irmãos. Ele não brinca com você. Segunda coisa, Deus não permite vir sobre nós tentações acima do que podemos suportar. Isso aqui é de Deus, queridos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás aonde? Comigo. Irmãos, creiam nisto. O dia que você estiver andando na rua, sentir medo, insegurança, você está passando por uma crise, diga aí, irmãos, recite isto. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei coisa alguma, porque tu estás comigo. Irmãos, pela fé, creiam nisso. Uma outra coisa, irmãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro ponto, tudo contribui, seja as coisas boas da vida, seja as coisas desagradáveis. Alguma coisa Deus quer com isso, sabe? Alguma coisa Deus está querendo dizer para o indivíduo a respeito dessas coisas, né? E quarto ponto, irmãos, e último. Quando nós humanos passamos por um sofrimento e angústia e não tem explicação, a tua angústia aumenta. E é exatamente o que acontece em Jó. Jó morreu e nunca entendeu. E se você quer dar uma de curioso, quando chegar no céu, pode contar para ele rapidinho, porque ele não sabe. Jó não sabe o que nós sabemos. Jó morreu e nunca entendeu o que foi que aconteceu. E isso não é fácil, irmãos, enfrentar na vida. Porque quando você está colhendo a tempestade do vento que você plantou,
Aí, né, bom, também, olha o que eu fui fazer, que cabeçada que eu dei lá, né, que bobeira que eu fui fazer. Agora, quando você passa por uma crise, por uma situação, você não encontra a lógica, a explicação, a razão, isso te causa mais angústia ainda. Só pela fé em Deus, irmãos, foi o que Jó fez. Então, esses 4 pontos são importantes na vida de Jó. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Quando Satanás saiu imediatamente da presença de Deus, ele já desceu, irmão, mas já desceu com tudo. Eu não sei quanto tempo ele levou do céu até a terra, mas ele já desceu planejando com os demônios dele. E olha, irmãos, que Jó estava já quietinho dentro da casa dele, quando diz aqui no verso 13, alguém bateu na porta, e ali estava um mensageiro ofegante, descabelado, quase assim, sem poder falar, e ele, assim, angustiado, começou a falar os sobeus, os bois, os jumentos, e Jó disse, filho, pera lá, calma, o que está acontecendo? Tenha paciência. E esse servo então contou os sobeus, Senhor. Os sobeus vieram, mataram todos os empregados que cuidavam dos bois e dos jumentos. Só bois, irmãos, era 500 juntas de boi, fora vaca e bezerro. Jumentas eram 500, fora os machos e as crias. Pois é, Senhor, matou todos os empregados, roubou tudo, levaram tudo embora, só escapou eu. Irmãos, eu já falei isso sábado, me perdoem por repetir, porque está no texto. Quem eram os sobeus? Quem eram os sobeus? Aquele bendito vizinho legal. Os sobeus eram um povo pacífico. Os sobeus eram aquele povo assim, aquele povo que não é temente a Deus e que a gente acha que eles são bonzinhos. Irmãos, cuidado. Pessoas que têm aparência de bonzinhos, mas não são tementes a Deus, uma horinha ele vai te pegar. Tenha cuidado com essas sociedades e parcerias. Pessoas que parecem bondosas e não são tementes a Deus, ela só enxerga na tua cara um cifrão. Um dia ela te pega. E os sobeus eram aqueles tipos de vizinho que vieram e acabaram com ele. E não terminou ele de dar o recado para Jó, diz aqui o texto, quando no verso 16 diz, que chega um segundo mais ofegante ainda. Tentando explicar, irmãos, que bolas de fogo desciam do céu e que caíam entre as ovelhas. E como ovelhas são feitas de lã, essas bolas que desciam do céu, começou a pegar fogo nas ovelhas, e uma encostar na outra, pegou fogo em todas as ovelhas. E os empregados que dormiam nas regiões, morreram todos queimados também. E a mulher de Jó levantou e começou a ouvir essa coisa toda. Jó começou, eu imagino que ficar desesperado. Não termina o segundo de falar, quando entra o terceiro, chegando, gritando, os caldeuses era gente ruim. E levaram todos os camelos de Jó, irmãos, e matou todos os empregados. Só eu sobrei, disse ele. E Jó não entende, irmãos. Você percebe, irmãos? Lembram da pergunta de sábado? Você é isento de crises? Não. E quando vai ser a próxima? Está aqui, ó. Não sabemos. E ele não termina de falar, irmãos, o terceiro, quando vem o quarto, e dá a pior notícia para Jó. Porque, sabe, irmãos, tem coisa na vida que é quase insuportável. E Jó está ali, e vem esse quarto, e diz assim, olha, Jó, os teus filhos... E quando ele falou os teus filhos, eu imagino a esposa de Jó angustiada. O que aconteceu com meus filhos? Meus netos? Ó, veio uma tempestade na casa onde eles estavam, caiu tudo, morreu, não sobrou um. Só sobrou eu. E vim dar a notícia para vocês. Dá para aguentar um negócio desse, irmãos? A gente, quando estuda a história de Jó, a gente não pensa muito. Mas você suportaria, hoje à noite, voltar para a tua casa e não encontrar mais a tua casa? Já pensou, irmãos, perder todos os filhos? Eu perdi uma irmã com 22 anos, ela tinha 22 anos. A minha irmã estava casada há 1 ano e 15 dias. Estava gravidinha de 6 meses. Tragicamente, irmãos, ela morreu. Eu me lembro até hoje o dia que a minha irmã foi trazida pela funerária. E quando ela chegou em casa, que ela foi velada lá na nossa casa, de meu pai. Quando eles... chegaram e eles entraram assim na chácara de meu pai para poder chegar até na casa, minha mãe e meu pai vieram na presença ali onde a minha irmã estava, e nós tivemos que correr e buscar uma toalha, um lençol, não lembro na época, para colocar na minha mãe, porque a minha mãe, de tanta angústia, ela
ela rasgou toda a roupa. Angústia, sabe? Jó, irmãos, o que diz o verso 20, queridos? Venham comigo, verso 19. O que diz ele? O verso 20. Então Jó se levantou, rasgou a sua roupa, ele rapou a cabeça, lançou-se em terra. Você percebe o que acontece com Jó? Irmãos, enquanto toda essa tragédia está acontecendo na vida de Jó, Satanás e seus demônios estão pairando no ar, só observando, felizes da vida. E Satanás, irmãos, cada mensageiro que chegava com uma tragédia, ele dizia: vocês aguardem, aguardem, aguardem que em algum momento ele vai blasfemar. Eu já estou com a minha turbina ligada. A hora que ele blasfemar, eu vou lá no céu. Eu vou mostrar para Deus o servo Jó que ele tem nessa terra. Irmão, Satanás estava radiante de alegria para poder acusar Jó perante Deus. E ele está com os seus demônios pairando no ar, irmãos, observando a tragédia de Jó. É lógico, irmãos, que do verso 19 ao verso 20 tem que haver uma distância, até grande, eu diria. O verso 20 não acontece logo após o verso 19. Porque o verso 19 diz assim: teus filhos morreram. E o verso 20 já começa assim, ó. E então Jó fez o quê? Ele se levantou, ele rasgou o manto, raspou a cabeça. Não. Entre o verso 19 e o 20 tem que haver um espaço. Irmãos, vem cá. Se coloca no lugar de Jó. Se você está dentro da sua casa com toda essa paz, você fica sabendo de toda essa tragédia. Quando o indivíduo... Porque você percebe que Jó não se mexeu. Ele era um homem íntegro e temente a Deus, irmãos. Ó, levaram os teus bois. Aí, ó, as ovelhas morreram queimadas. Os caldeus levaram os camelos. Agora, irmãos, vocês acham que ele ficou de braço cruzado e a esposinha dele também, quando disseram, mataram-se, morreram toda a tua família? Eu imagino, irmãos, que Jó saiu correndo com a esposa e foi ao encontro dos corpos dos filhos. Eu não sei quanto tempo levou. Agora, vocês acham que uma tragédia desse tamanho não repercutiu? Eu imagino que a região onde Jó morava, irmãos, ele era um conselheiro conhecido pelo que era e não pelo que possuía. Eu imagino que as pessoas vieram, os parentes, os familiares, os genros, das noras, devem ter vindo tudo. Ele teve que sepultar filho após filho, eles tiveram que fazer um velório. Ou seja, houve todo um processo, uma movimentação na vida de Jó. Eu imagino, irmãos, que no dia que ele terminou, que todo mundo foi embora, enterrou os filhos, tudo. A Bíblia diz assim, começa assim no verso 20, e Jó se levantou. Ele levantou da onde, irmãos? Do chão. A angústia, a tragédia na vida dele foi tão grande, ele levantou-se da onde? Do chão. Porque é no chão, irmãos, que Satanás quer nos jogar. É lá no fundo do poço que ele quer jogar você. Por isso vem crises na vida. E Deus às vezes permite, porque Ele até te ama e quer ver a tua resposta. Ele quer que você perceba que tamanha é a tua fé diante da crise. Por isso que eu disse sábado, crise vai, crise vem, para se ver quem é quem. É mediante uma crise que você percebe que a tua fé está boa ou está fraca demais. Precisa reagir pela graça e poder de Deus. Então, irmãos, eles usam aqui 5 verbos. E a Bíblia diz assim, então Jó se levantou. E eu fico imaginando, irmãos, Satanás com seus agentes ali. Quando Jó no chão, irmãos, arrasado, sem nada, ele se levanta, Satanás com seus agentes, ele diz assim, observem, ele se levantou. Irmãos, quando Jó rasgou a roupa, que é o segundo verbo aí, ó, ele rasgou a roupa de angústia. E eu me lembro da minha mãezinha naquele momento, irmãos. Sabe, angústia, não entendeu o que está acontecendo. Eu não entendo, eu não compreendo. A minha mãe me pergunta isso até hoje. Como que a minha filha de 22 anos, casadinha, 1 ano e 15 dias, 6 meses de gravidez, como é que morre assim, Senhor? Eu não entendo. Tem coisas que você nunca vai entender mesmo. E depois que Jó, irmãos, rasgou as roupas, Satanás deve ter dito para os seus agentes, está vendo? É por aí mesmo. Escuta só, ele já começou bem. Ele foi lá, irmãos, limpou a cabeça, ele raspou a cabeça. E depois, irmãos, ele não aguentou mais, ele se joga no chão de novo. E quando ele se joga no chão, irmãos, eu imagino que Satanás deve ter olhado e dito assim, se preparem, é agora. E quando ele se joga no chão, irmãos, a Bíblia usa o último verbo, o que ela diz? E adorou o Senhor. O que é isso, queridos? É demais. Agora é no momento de você blasfemar. Irmãos, murmuração é um pecado você murmurar. Lamentar. Nós temos pessoas que ficam lamentando porque eu nunca, porque eu não. Murmurando. Irmãos,
caiu com toda essa situação, ele cai no chão e ele adora. Irmãos, eu imagino que quando Jó adorou a Deus, eu imagino que Satanás estremeceu, irmãos. Eu imagino que eles sumiram dali. E ele diz o quê? Eu vim para esse mundo, eu nu voltarei. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, é demais. Aqui está, irmãos, uma história de alguém que confiava plenamente em Deus. Irmãos, nem de longe eu acredito que algum de nós aqui passou por uma experiência semelhante a Jó. Aqui está, e ele era humano. Havia um homem na terra de Uz, um ser humano como nós. Então, queridos, quando Deus, por alguma razão, que talvez você nunca vai entender, permitir uma crise na tua vida, alguma situação, não lamente, irmãos, não murmure, louve a Deus. Louve ao Senhor, queridos. Irmãos, o capítulo 2 de Jó diz assim, que um outro dia, num outro concílio, os filhos de Deus, sabe o que eu acho interessante? Gasta-se milhões aí no mundo afora para buscar outros mundos, vida. Agora mandaram uma nave para Marte, para ver se tem vapor d'água, não sei o quê. Oh, meu filho, pare de gastar esse dinheiro, lê a Bíblia. Quando a Bíblia diz assim que os filhos de Deus, representantes dos mundos, está mais do que provado pela Bíblia que Deus tem mundos criados e que nós humanos, pela a presença do pecado, nunca atingiremos esses mundos até que o pecado seja eliminado de nosso mundo. E a Bíblia diz claramente que depois nós vamos viajar, vamos conhecer. Enquanto estivermos limitados ao pecado, não conheceremos os mundos santos criados por Deus. Jamais, nem pense nisso. É a falta de fé, irmãos, que faz toda essa tragédia no mundo científico. E aí, queridos, o que aconteceu no capítulo 2? Um outro dia, Satanás no céu representando o nosso mundo, quando ele passa de novo por perto do trono de Deus, e Deus diz assim, e como vai o meu servo Jó? Tá lá. Ele não tinha o que falar, irmãos. Tá lá onde? Tá lá. Mas como ele está? Senhor, é o seguinte, e Satanás é terrível, mas ele não respondeu. Ele diz, por que o senhor não toca na pele dele? Tocou nos bens dele, mas ele era um camarada desprovido. Agora, toca na pele dele. Eu quero ver a reação dele. Irmão, sabe o que aconteceu com Jó? Olha só. Jó entendia, irmãos, que o que ele tinha era emprestado por Deus. Quando ele diz assim, nu eu vim e nu eu vou, Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. Ele tinha esse conceito na vida dele, que tudo que ele possuía era um empréstimo de Deus. Esse era um conceito de Jó. Uma outra coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Há alguma coisa de errado em possuir as coisas, irmãos? Há ou não há? Olha. Há alguma coisa de errado em possuir as coisas? Sim ou não? Não há. Sabe onde está o problema? Quando as coisas te possuem. Aí a coisa é séria. Possuir coisas, irmãos, não é errado. E se você tem coisas, louve a Deus. O problema é quando as coisas te possuem e você se transforma num materialista. E Jó tinha esse conceito, o que eu tenho veio de Deus. Outro dia eu li um autor que falava de Jó, sabe o que ele diz? Ele diz assim, nada temos ao nascer e nada levamos ao morrer. Tudo que possuímos nesse intervalo vem do doador da vida. Esse era o conceito de Jó. E tem gente morrendo para ser e possuir nesse mundo, irmãos. Tem gente se acotovelando aí, para ser e possuir. Posso falar uma coisa para vocês? E creio nisso que vou falar. Não seja iludido. Deus conhece você, conhece o teu coração. E o interesse dele em te salvar é muito maior em te dar bens. Então, veja só. Você nunca vai ser mais do que é. Não se iluda. Tem gente que está aí morrendo querer ser mais. Fica sonhando com pessoas que se projetaram. Pastor, isso não é um pensamento de mediocridade? Não. E não fica aí jogando em papatudo, raspadinha e loteria esportiva, porque é o seguinte, você nunca vai ter mais do que você pode ter. E Deus te conhece. Seja feliz com o que você é e com o que você tem, queridos. Jó tinha esse conceito na vida dele. Então ele disse que, quer saber de uma coisa? Deus deu, Deus tira, não tem problema nenhum. E outra coisa, irmãos, Jó sem saber estava dizendo para Lúcifer, eu nunca me prendi a coisa alguma. Isso aí, irmãos, provocou demais Satanás.
Ele não sabia que era Baruch, mas ele estava dizendo, eu não me prendi a nada. E aí, irmãos, quando aqui no capítulo 2, então, Deus pergunta como está o meu servo Jó, o que acontece? Ele não responde. Ah, por que o senhor não toca na pele dele? O que Deus falou? Veja bem, Satanás. Eu não. Vai você. Imagina a alegria de Satanás, irmãos. Ah, não lhe tire a vida. Porque você vai ouvir dos lábios dele palavras de adoração. Você me entendeu? A vida, não. Mas pode tocar na pele dele. Irmãos, não brinquem com Satanás. Ele não brinca conosco. Satanás sai imediatamente da presença de Deus, irmãos, e ele desce. Do alto da cabeça, na planta do pé, ele coloca doenças. É ele quem provoca em Jó as doenças. Eu fiz uma listinha aqui. A propósito. Acompanhem. Feridas inflamadas e ulcerosas. Capítulo 2, verso 7 de Jó. Coceira contínua. Capítulo 2, verso 8. O rosto pálido e desfigurado, capítulo 2, verso 12. Perda de apetite, capítulo 3, verso 24. Medo e depressão, capítulo 3, verso 25. Feridas abrem, racham, coçam e vermes saem das feridas, capítulo 7, verso 5. Dificuldade para respirar, capítulo 9, verso 18. Escurecimento das vistas, capítulo 16, verso 16. Mau hálito, capítulo 19, verso 7. Perda de peso, capítulo 19, verso 20. E o capítulo 33, verso 21. Olha só, irmãos. Dor terrível e contínua. Febre e arrepios, capítulo 30 e verso 27. E vê se você aguenta agora. Palidez, ansiedade e diarreia. Capítulo 30, verso 30. Você aguentaria essa listinha de uma vez só? E alguns têm coragem, irmãos, de lamentar e murmurar perante Deus. Queridos, é pecado. É blasfemar contra o Deus de Israel quando nós lamentamos, porque quebra uma ponta de unha às vezes, irmãos. Um cheque que volta no banco, às vezes nós lamentamos. Um resfriado, às vezes nós murmuramos contra Deus. Irmãos, você aguentaria essa listinha aqui? Eu tenho orado a Deus, ó Senhor, era um homem da terra de Uz, ele era humano, mas eu sou um ser humano fraco demais, o Senhor tenha misericórdia de mim. Não dá pra, é muita coisa. Já pensou, irmãos? E olha, queridos, olha só, capítulo 19, não é? Capítulo 19 de Jó, verso 25. Olha que coisa, irmãos, que homem de Deus isso aqui. Como é que pode um negócio desse? Ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, diz o verso 25 de Jó 19, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Do que Jó está falando aqui, queridos? Do que Jó está falando? Da segunda vinda de Cristo. Irmãos, Jó era um homem tão íntegro, tão conhecedor de Deus, é um homem de um conhecimento tão profundo da palavra, que ele está vivendo, irmãos, lá antes, lá no início da história do nosso mundo, e ele já está se referindo a Deus na sua segunda vinda. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ele expressa aqui, irmãos, olha que coisa fantástica. Verso 26. Depois, revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Que esperança maravilhosa, irmãos. Eu estou pouco importando com a dor, com o sofrimento, com a diarreia, com tudo que eu tenho, com tudo que eu perdi. O que importa é que um dia eu verei o meu Deus vindo nas nuvens dos céus. Irmãos, essa é a esperança da igreja adventista. Irmãos, caia o mundo, não permita cair a tua fé em Cristo Jesus, que há de voltar, queridos. Irmãos, esse mundo materialista está querendo arrebentar a nossa fé, desanimar a nós. As pessoas estão se tornando materialistas, sabe, legalistas, às vezes extremistas. Alguns já vão por outro lado, elas são assim liberais demais, praticando o achismo. Irmãos, levantava Jó de madrugada. E olha que coisa interessante, diz mais o verso lá. Que ele, quando os filhos se reuniam, ele tinha medo que os filhos viessem a pecar, ou contar uma piadinha lá e pudesse ofender a Deus. Então ele fazia para cada filho um altar de sacrifício e louvava o Senhor. Irmãos, um homem íntegro e reto levava a religião a sério.
Irmãos, em nome de Jesus, leva a igreja adventista do sétimo dia a sério na tua vida. Irmãos, os princípios dessa igreja, leve a sério. Quando eu disse para vocês, na segunda-feira à noite, que hoje, em média, nós temos 3 livros do Espírito de profecia dentro da nossa casa. Irmãos, é pouco, de verdade. Leiam mais, queridos. Reúna sua família. Eu acabei agora de ler aquele livro, eu acho que já li umas 4 vezes. Ciência do Bom Viver. Você quer viver bem com a tua família? Tá, a ciência para você viver bem está nesse livro. É tremendo. Irmãos, e Jó diz assim no verso 27, do capítulo 19, ele diz assim: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Que coisa maravilhosa, irmãos. Doente daquela situação, ele diz: pois eu verei o Senhor. Irmãos, ore cada manhã a Deus, dizendo: Senhor, não deixa essa minha fé desfalecer. E aí, irmãos, no verso, capítulo 2 de Jó, verso 10, irmãos, com toda esta lista de doenças, tudo de uma vez só, toda essa situação, o que diz o finalzinho do verso 10 do capítulo 2? Em tudo isso, o quê? Não pecou Jó contra Deus, e Satanás teve que ouvir dos lábios dele louvores ao Senhor, irmãos. Coisa tremenda. Derrotado o inimigo. Irmãos, o livro de Jó é demais. Ele está dizendo assim: filho, você é um ser humano, certo? Você pode passar por crise, certo? Mas o inimigo já está derrotado. É isso que ele está dizendo. Agora você vai lá no finalzinho do capítulo de Jó, do livro de Jó, e diz lá, irmãos, que Deus devolveu tudo em dobro. Tudo em dobro. Quantos anos você acha que tinha Jó quando aconteceu isso? Jó tinha uma idade mediana. Acreditam os historiadores que por volta de entre 30 e 40 anos. Sabia? Coisa impressionante. E Deus lhe deu tudo em dobro. E sabe o que eu achei interessante? Que lá no finalzinho Deus diz assim: agora você tira a tua maldade que você colocou nele. Deus falou para Satanás: e eu o abençoarei. Querido, se você passar por alguma crise, alguma situação difícil, você diga assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Agora, irmãos, não se esqueçam, hein? Capítulo 1, verso 5 de Jó. Grave isso no painel do seu carro e leia todos os dias. Ele levantava de madrugada para cultuar ao Senhor. Quando Jó se levantava de madrugada, irmãos, e cultuava ao Senhor, Deus criava nele um muro de proteção. Pelo amor de Deus, pastor, se esse muro de proteção funciona desse jeito, mas é assim mesmo. Quando ele se curvava perante Deus de madrugada, Deus criava um muro de proteção. Por alguma razão, Deus disse: Satanás, você vai ter acesso a ele. Mas Deus nunca o abandonou. E eu termino, irmão, citando Jó 13, verso 15. É o ponto mais crítico de Jó. Capítulo 13 é o ponto mais crítico de Jó. Foi quando os amigos que vieram para ajudar, é isso que eu acho interessante, irmãos. Tem amigo que vem para ajudar, ele arrebenta. É verdade. Eles vieram na intenção: vamos lá, nós 3 amigos de Jó, companheiros, vamos ajudá-lo. Eles quase acabaram com Jó, essa é a verdade. Vocês olham os discursos dele. Irmãos, leiam uma horinha num pôr do sol com a tua família, Jó capítulo 12. Que lindo esse texto. Quando Jó diz assim: o que vocês estão pensando? Porque eles queriam descobrir qual era o pecado de Jó que provocou Deus fazer toda aquela desgraça. Primeiro, não foi Deus, foi o próprio Satanás. Deus permitiu. E outra, ele não havia nada, ele era íntegro e reto, não havia. Mas eles ficam fustigando: não, você tem que falar, pense, não sei o que, e vão dando sugestões e tal, né? Chega uma horinha, irmãos, capítulo 13 a angústia manifestada de Jó na sua mais profunda momento da vida. E ele diz assim no verso 15, eu acho esse verso lindo, e esse verso, irmãos, é uma inspiração. Eu espero que seja uma inspiração para você também. Chegou uma horinha que ele disse assim para os amigos dele, angustiadamente, ele falou assim: vocês querem saber de uma coisa? Ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Vocês parem de ficar caçando minha vida, fustigando minha vida, vocês não vão encontrar nada. Ele pode me matar, Deus pode me matar, eu não deixarei de confiar nesse Deus. Irmãos, não tem fé mais profunda do que isso. Ele pode me matar. Porque meus filhos ele já tirou meus bens, ele já tirou tudo que eu tinha.
E quando Jó faz isso, Deus não tem essas palavras como pecado por parte dele. Porque Jó, na verdade, ele tinha dúvida se vinha realmente da parte de Deus. Depois ele compreende que não podia vir da parte de Deus. Porém, nesse momento ele diz assim, ele já me tirou tudo, mas ainda que ele tire a minha vida, eu nele confiarei. Irmãos, vá para casa nessa noite, levando essa bênção de Deus na tua vida. Ainda que Deus permita que você morra, não deixe de confiar nesse Deus que você, um dia, pelas águas do batismo, queridos, o recebeu. Não deixe de confiar nesse Deus, irmãos. Aconteça o que acontecer. Sabe? Ainda que eu morra, nele eu confiarei. E em tudo isso, não pecou Jó contra Deus. Que coisa, irmãos. Dá vontade de estudar o resto de Jó com vocês. Eu passaria a noite inteira. Mas fica aí um incentivo. Estude um pouquinho mais o livro de Jó, irmãos. Se levanta. O dia que você... Eu não estou aqui menosprezando os psicólogos, porque eu acho que eles fazem um trabalho maravilhoso e a gente precisa deles em muitos momentos na vida. Mas há muitos momentos na vida, irmãos, que a gente precisa se levantar pela fé que esses homens demonstram em Deus. Há muitos momentos na vida, irmãos, que você poderia economizar um dinheirinho aí, viu? E pega um livro desse aqui, isso aqui levanta a gente, irmãos. Ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe vocês também que louvaram a Deus com isso. Amém.